Olá, muito bom dia para você que a partir de agora acompanha o Ouro Fino em Campo ao vivo, direto da sede da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. Hoje é 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, e claro que a gente celebra essa data. O Ouro Fino em Campo tem a missão de levar informação para garantir a sanidade do rebanho e, com isso, a sua produtividade. Bom, o assunto que a gente traz para a roda do programa é cruzamento industrial. Essa técnica foi muito usada na década de 1990, mas agora ela aparece com força pelas fazendas brasileiras. A gente vai entender melhor como inserir a prática nas fazendas com o médico veterinário Ronei Ramos. Bom dia, Ronei. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. Ronei, a gente já conversa e participe do Ouro Fino em Campo pelo 0800 941 2000 ou então pelo WhatsApp 16 98181 8687. A gente também adora saber o que você está achando do programa, então pode comentar pelo WhatsApp e também pode comentar aqui no Facebook da Ouro Fino Saúde Animal, viu? Bom, Ronei, vamos começar então o nosso bate-papo já explicando para quem está acompanhando e não conhece a técnica o que é cruzamento industrial. Bom, Juliana, cruzamento industrial é uma técnica geralmente associada à IATF, onde eu consigo utilizar diferentes raças que ao serem cruzadas causam um ganho ainda maior naquelas crias, né? Geralmente raças que causam um choque de raças, né? Um choque de sangue. Isso geralmente potencializa as características genéticas desses animais. Muito bem, então é você misturar, por exemplo, uma raça zebuína com uma raça taurina? Exatamente, o pessoal que trabalha com genética gosta muito de fazer aquela brincadeira, né? O cruzamento industrial, a heterose, que é esse choque que a gente fala, é o famoso 1 mais 1 igual a 3. Ou seja, quando você soma características e o resultado é, além das características do pai, da mãe, da matriz e do reprodutor, um adicional. E esse adicional, ele advém desse choque de características. E o que esse choque, então, de características, esse choque de sangue, vai proporcionar de benefícios para ele que está nos assistindo? Depende muito das raças escolhidas, mas como você bem falou, Juliana, uma característica bem comum e que utiliza-se no rebanho brasileiro, o que é? Uma base de animal zebuíno, uma vaca da Nelore, uma vaca da Brahma, uma Tabapuã, por exemplo, e utilizar uma raça, um macho, né? Taurino, um Angus, um Hereford, um Cimental, depende muito da raça de interesse. Nesses casos a gente tem a rusticidade dos animais zebuínos e a qualidade da carne, especificamente marmoreio, maciez das raças taurinas. E isso, obviamente, quando se coloca num cruzamento, você tem a potencialização da rusticidade, da qualidade. E na prática, o que vai gerar isso, Juliana? Ganho de peso, qualidade de carcaça, acabamento, rendimento de carcaça, são ações práticas que vão interferir no resultado do abate desses animais. Então, realmente, causa um impacto muito grande na eficiência do sistema de recria, engorda e abate desses animais. Muito bem, eu comecei esse bate-papo falando que até a técnica de cruzamento industrial apareceu na década de 1990, de uma maneira muito tímida e agora pegou com força total. Por que teve isso, Ronei? Juliana, isso é interessante porque os estudos, principalmente dos geneticistas, né, do pessoal que trabalha com genética, muito veio nessa base do cruzamento industrial. Só que se a gente pensar, por exemplo, num cenário da região centro-oeste do Brasil, onde o calor é muito intenso, eu não consigo ter, por exemplo, ou pelo menos teria muita dificuldade de manter um reprodutor Angus, um reprodutor que não tem boa adequação ao clima muito quente. Então, quando eu não tenho estratégias associadas como a IATF, quando eu posso fazer inseminação com uma raça taurina sem ter o reprodutor naquela condição, eu não consigo ter os mesmos resultados. E isso foi um grande problema do início do cruzamento industrial. As técnicas reprodutivas, como o IATF, por exemplo, não estavam tão bem estabelecidas e, obviamente, dificultava a viabilidade do cruzamento industrial. Hoje não, hoje a gente tem no Pará, por exemplo, cruzamento industrial com sêmen de Hereford, por exemplo, que seria inimaginável ter um Hereford numa região extremamente quente. Sim. Né? Uhum. E hoje eu tenho a estratégia, obviamente, que a cria, já o meio-sangue, ele já tem uma maior capacidade de adaptação, né? E isso é muito interessante, manter esses animais já um pouco mais adaptados devido ao sangue zebuíno numa condição menos favorável do que aquela raça pura. Então eu pego um cenário onde tenho dificuldade devido à condição ambiental e eu consigo trazer animais
com essa qualidade de marmoreio, de qualidade de carne, acabamento, para esses animais nessa condição. Então, precisa estar sim associado a estratégias como a inseminação em tempo fixo e outras estratégias que potencializam a eficiência reprodutiva. Muito bem, esse bate-papo está apenas começando. Vamos repassar os contatos 0800 941 2000, WhatsApp 16 98181 8687. Você pode mandar perguntas ou então comentários sobre o que está achando do programa. E também pode deixar um comentário aqui no Facebook da Ouro Fino Saúde Animal, viu? Que a gente dá para ler tudo aqui no ar, viu? Pode comentar. Ronei, hoje a gente visita, vai em feira e o que escuta bastante é a tal da precocidade, que hoje fala muito aí, principalmente a indústria frigorífica, essa exigência. Com o cruzamento industrial, é possível conseguir isso? Um animal mais precoce na hora do abate? Aí nesse caso é bem interessante e até um pouco delicado a gente comentar nisso. Por quê? Por princípio, quando a gente pega os trabalhos lá do início do cruzamento industrial, qual que era a teoria? A teoria era o quê? Pegar animais de raças diferentes, geralmente uma das raças não tão bem adequada àquela região, e por isso eu uso o cruzamento através da inseminação, e as crias, tanto os machos como as fêmeas, deveriam ser 100% abatidos. Ou seja, eu não teria reposição do rebanho com os animais F1, que são os animais da primeira geração, os animais meio-sangue. Isso na base. Então, nesse caso, eu não conseguiria ter uma precocidade, porque aqueles animais seriam totalmente abatidos. Hoje, o cenário é um pouco diferente. Principalmente em fazendas com um grau de tecnologia maior, se percebe o que, Juliana? Que as matrizes, as fêmeas desse cruzamento da F1, elas têm uma boa capacidade reprodutiva. Então, algumas fazendas, isso pode ser questionável dependendo da situação, mas algumas fazendas têm segurado as matrizes. Ou seja, os machos F1, os machos meio-sangue, vão para o abate e as fêmeas ficam no rebanho. Isso sim, essa meio-sangue, ela vai ter uma precocidade maior do que o animal mais tardio, por exemplo, uma raça mais zebuína, que isso naturalmente, fisiologicamente, ela é um pouco mais tardia, comparada a raças taurinas, eu poderia ter, mas somente no caso onde eu retenho as matrizes. É interessante fazer isso? Depende. Depende da sua condição, depende das suas características da sua propriedade. Então é muito difícil falar. Mas no momento que eu retenho a matriz F1, sim, eu tenho uma precocidade um pouco maior. Mas no cruzamento base, tradicional, onde todos os animais são abatidos, essa não é uma vantagem tão interessante, porque o animal não fica na fazenda, né? Ok. Falando um pouco mais das raças, né? Você inclusive já comentou. Tem um dado interessante, porque no ano passado, das doses comercializadas de sêmen no país, o sêmen mais comercializado dessas daí foi o de raça Angus, né? Então o Angus tem usado muito no cruzamento industrial? Sem dúvida nenhuma. Obviamente tem que dar o parabéns aí para a Associação de Angus, que faz um trabalho muito interessante em divulgação da raça, frente principalmente aos consumidores, né? A gente vê série de empresas de alimento aí utilizando a marca Angus, isso é muito bacana, eu acho que serve de base para outras raças também fazer esse trabalho, que já é desenvolvido, né? Só uma questão de tempo para ter esse desenvolvimento. Mas sem dúvida nenhuma, hoje o Angus é uma das raças mais utilizadas, para dizer na verdade, a mais utilizada no cruzamento industrial, principalmente nos animais da região centro-oeste, norte e sudeste aqui, que tem um rebanho base zebuíno. Então é uma raça, mas outras raças também são extremamente importantes. Senepol, né? Senepol, Limousin, Aberdeen, o próprio Hereford, né? Então depende muito da região. É bem diversificadas as opções de raças que a gente tem no mercado hoje. Ok, Ronei, muito obrigada por enquanto. Então vamos conhecer uma fazenda que faz cruzamento industrial? Esse zootecnista é um dos principais parceiros da Ouro Fino Saúde Animal em Goiás. Ele oferece para fazendas, principalmente de corte, assistência técnica na área de reprodução animal. A ferramenta escolhida por ele para desenvolver o melhoramento genético dos animais é a IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo. Um dos benefícios que ela traz à fazenda é o melhoramento genético do rebanho, aumento das taxas de prenhez, ela tem estação de nascimento bem definida e ela tem estação de desmama bem definida também. A IATF mudou a rotina da fazenda Santo Antônio, na cidade de Turvânia, na região oeste de Goiás. A propriedade trabalha com cria e recria de gado Nelore e faz o cruzamento industrial para a produção de bezerros meio-sangue Aberdeen Angus. IATF, para mim, excelente resultado e manejo muito fácil de se organizar e realizar. Na Fazenda Santo Antônio, a IATF é feita com a linha de reprodução da Ouro Fino. Os produtos trazem segurança para o trabalho que Rafael desenvolve no campo. A Ouro Fino, eu já uso os medicamentos dela há alguns anos e a gente tem confiança nos produtos porque se
as 3 ferramentas andarem junto, mão de obra, sêmen e medicamento, a gente vai ter um bom resultado. Com o uso da IATF, a Fazenda Santo Antônio tem alta produtividade aliada com o melhoramento genético do rebanho. Está muito satisfeito com a bezerrada F1, fruto de cruzamento industrial e da inseminação que a gente fez na fazenda. Então a gente está querendo aumentar o número desses bezerros nascidos na propriedade. Então a gente está fazendo agora 2 inseminações e repasse com tudo, objetivando ter um maior número de animais nascidos de inseminação artificial em tempo fixo. Muito bem, a gente viu um excelente exemplo, né, lá de Goiás, de uma fazenda onde a IATF mudou completamente a rotina, né, Ronei? Exatamente, Juliana, é uma estratégia que acrescenta resultado no produtor. E tudo que acrescenta resultado dá rentabilidade. E rentabilidade é o que a gente precisa nas propriedades de todo o Brasil hoje, né? É isso aí. Bom, eles também fazem o cruzamento industrial, como vocês viram, com a raça Aberdeen Angus, que a gente estava comentando agora há pouco, as raças que são utilizadas na hora de fazer o cruzamento industrial. Bom, benefícios da IATF são muitos e para fazer a IATF no rebanho é sempre muito importante consultar um médico veterinário para orientar o protocolo correto. Exatamente. A importância do médico veterinário é que ele consegue analisar os animais, fazer uma avaliação adequada para saber quais animais estão aptos ou não e qual o protocolo adequado para cada categoria animal, para cada condição animal. Isso só o médico veterinário estando na propriedade que vai ter essa avaliação e, obviamente, isso melhora a probabilidade de bons resultados. Isso aí. Vamos responder uma pergunta aqui do José, Rio Grande do Sul, seu conterrâneo, Ronei. Qual cuidado deve ter na hora de fazer o cruzamento industrial? Bom, Juliana, é uma excelente pergunta e é importante que se tome o cuidado, principalmente com a reposição, né? Primeiro eu preciso ter fazendas que tenham um bom manejo reprodutivo, façam IATF para depois eu pensar em cruzamento industrial. Isso é importante por quê? Porque, como eu falei, quando eu começo a utilizar muito em cruzamento industrial, as crias, elas começam a ser meio sangue. E eu preciso estar preocupado que eu também preciso ter uma taxa de reposição anual. Então eu preciso ter ter crias nascendo da raça original do rebanho. Então eu posso fazer cruzamento industrial, mas eu também tenho que tomar cuidado com a reposição. Então, sem dúvida, esse é o ponto crítico para o sucesso do cruzamento industrial sem afetar ao longo dos anos aí a eficiência reprodutiva do rebanho. Tem uma técnica que a gente ouve muito, que é a do tricross. É também algo com cruzamento industrial, Ronei? Com certeza, Juliana. Isso ainda na região centro-oeste, sudeste e norte não é tão utilizado ainda, né? Isso utiliza muito, principalmente na região sul, em ovinos utiliza bastante e é uma tendência, principalmente vindo do Uruguai, da Argentina, o Rio Grande do Sul já tem utilizado bastante. O que é? Pegar essa F1, esse meio sangue e cruzar com uma terceira raça, para ter o que a gente chama de F2. Né? Só para pegar um exemplo, a gente tem, por exemplo, o que lá na Argentina chama muito de careta. O que é isso? É um meio sangue do animal zebuíno com o animal Angus e essa F1, esse meio sangue, eu coloco uma raça, por exemplo, uma raça Hereford. Né? Então eu vou ter o que eles chamam de careta. Por que careta? Porque geralmente o animal é preto com a cara branca. Dizem, né, os especialistas que a qualidade de carcaça desses animais é extremamente elevada. Então o que acontece? Eu estou agregando qualidade de 3 raças diferentes. O grau de heterose é muito alto e é uma estratégia interessante para as propriedades que têm a condição de fazer esse manejo. Sem dúvida nenhuma, o tricross aí tem crescido e é uma excelente ferramenta para agregar valor às crias que vão para o abate. Muito bem. Bom, nessas ferramentas que a gente tem aí para fazer o cruzamento industrial, e uma delas é a inseminação artificial em tempo fixo, você precisa de um protocolo, né, à base de hormônios que a Ourofino pode ajudar bastante, né, Ronei? Exatamente. De uma forma geral, as propriedades precisam ter eficiência nos protocolos. E quando eu utilizo estratégias como cruzamento industrial, a eficiência é ainda mais importante, porque eu restringo os animais que vão gerar as crias de reposição e eu não posso errar. Eu tenho que ter uma alta taxa de eficiência. E alta taxa de eficiência é bom manejo, é boa nutrição, é boa sanidade e produtos de qualidade que vão dar um resultado esperado. Muito bem, então essa é a linha de reprodução da Ourofino Saúde Animal. No site você encontra todas as informações sobre essa linha. Então anote o endereço www.ourofinosaudeanimal.com. Olha, nosso tempo acabou, mas esse bate-papo vai continuar no Facebook e no site da Ourofino Saúde Animal. A gente vai falar tudo sobre a linha de reprodução da Ourofino, vamos falar de estação de monta, preparação para a estação, enfim, um bate-papo bem legal. Ronei, vamos nos despedir das pessoas que nos acompanharam até aqui no canal do Boi?
Foi um prazer, Juliana, e eu convido a todos vocês, se você me permite, Claro. que você que tenha o interesse em saber os resultados que a gente tem a campo dos nossos produtos de reprodução, entre em contato com o programa e o departamento técnico tem uma série de trabalhos técnicos que mostram a eficiência dos produtos. Então, se você está interessado em saber um pouco mais, entre em contato com a gente vai repassar todas essas informações, todos os trabalhos publicados que a gente tem, mostrando hoje que a linha de reprodução da Ourofino, além de ser uma das mais completas, é também uma das mais eficientes do mercado. Ok, Rony, muito obrigada. Então, 0800 941 2000 é o telefone que você entra em contato aqui na Ourofino Saúde Animal para falar com o técnico e ficar por dentro desses trabalhos que o Rony comentou. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E domingo tem Ourofino em Campo, especial às 9h30 da manhã, hora de Brasília. Eu espero por você. Tchau. Muito bem, agora o bate-papo é com você que está acompanhando a gente aqui, o Ourofino em Campo, pelo Facebook da Ourofino Saúde Animal e também pelo site da Ourofino Saúde Animal. Batemos um papo super bacana, né, Rony, agora há pouco, sobre cruzamento industrial e o uso da inseminação artificial em tempo fixo. E agora a gente vai falar mais sobre os protocolos da Ourofino e também sobre preparação para a estação de monta, a estação que vai começar por esses meses, né, Rony? Exatamente, Juliana. A gente está começando a ter um preparativo que a gente chama essa fase de pré-estação de monta, onde você está se adquirindo os protocolos, preparando os animais, principalmente aquelas novilhas mais precoces estão sendo preparadas para começar a estação reprodutiva, que lá no sul começa um pouco mais cedo, setembro, outubro, e aqui para a região centro-oeste, sudeste, um pouco mais tarde. Mas a gente com certeza já está preparando todo o material aí para ter mais uma estação reprodutiva de sucesso. Rony, vamos então aproveitar toda a sua experiência de campo, né, experiência na área acadêmica, né, estudando e vendo como que o produtor pode conseguir um melhor resultado. Nesse momento, então, de preparação, o que o homem do campo que está nos assistindo precisa levar em conta? Bom, a primeira coisa, treinamento dos funcionários. Os funcionários que vão realizar a técnica, eles precisam estar cientes do que vão fazer e a importância de cada manejo, a importância do tratamento dos animais, do preparo de todo o material, isso é extremamente importante. Então, o treinamento da mão de obra é um dos principais pontos para garantir o sucesso da IATF. Depois a gente tem os cuidados com os animais, né? Obviamente eu preciso ter os animais com uma boa condição corporal, ou seja, ganhando peso, eu não posso chegar com um animal muito magro na estação de reprodutiva, ou também um animal muito obeso que esteja perdendo peso, isso compromete o resultado. Então, esses cuidados têm que ocorrer agora. E outros também associados, por exemplo, com o botijão de sêmen. É um momento ideal para a gente começar a avaliar as partidas de sêmen, né? Isso é uma coisa importante. Se você tem uma partida de sêmen que está no botijão lá na propriedade, por mais que você já tenha testado aquela partida, feito uma análise laboratorial numa partida, mas que estava em outra condição, como no laboratório, por exemplo, é importante que você refaça essa análise na condição que vai estar o sêmen que vai ser utilizado, ou seja, lá no botijão da fazenda. E sempre cuidar, para nunca secar, sempre manter a qualidade, a quantidade de nitrogênio, para garantir que o sêmen esteja sempre viável e apto a ter uma boa taxa de reprodução. Então, esses são índices, são aspectos importantes aí para o sucesso da IATF. Muito bem, então mão de obra, equipamento, tem que ficar de olho em tudo Com que certeza. vai ser usado. Com relação aos animais, o pecuarista, né, o produtor, ele tem que ficar de olho, desde a novilha, a vaca, a barriga de aluguel é algo importante, como que é? Exatamente. É importante de fazer o planejamento, né? Hoje a gente cada vez mais trabalha a empresa rural como realmente uma empresa. E toda empresa, para ter sucesso, ela precisa do quê? Planejamento. Então é uma hora de escolher os protocolos, definir a estratégia do manejo reprodutivo, qual será o sêmen utilizado, quais serão os protocolos, vou utilizar uma barriga de aluguel, como a Juliana falou, vou utilizar a técnica de transferência de embrião? Não, vou utilizar só IATF. Isso é o momento de escolher agora, é o momento de a gente fazer esse planejamento e chegar lá e simplesmente executar o que já foi planejado anteriormente. Muito bem, vamos responder pergunta de telespectador. O João Antônio de Pontalina, Goiás. João Antônio, muito obrigada pela sua participação. Rony, olha só, qual a taxa média de prenhez na inseminação artificial em tempo fixo de Angus em matrizes Nelore? Tem uma base disso? Dá para falar? É muito difícil falar um valor exato, né? Principalmente quando a gente tenta associar com raça, é um pouco mais difícil, né, de a gente ter essa previsão. Porque muito mais impactante do que a própria raça do animal é a eficiência reprodutiva da fêmea
e do reprodutor, né? Qual que é a qualidade dessa partida? Isso é muito mais importante do que a própria raça. Mas de uma forma geral, no cruzamento industrial, a gente espera os mesmos índices que a gente esperaria no cruzamento de uma única raça, né? E a gente tem como meta aí, de uma forma geral, 50% é um valor que a gente sempre procura. Obviamente que uma série de propriedades tem índices de 50%, 60%, mas de uma forma geral, a gente sempre procura uma média de 50%, 55% é um índice que já a gente pode considerar uma ETF com sucesso. Muito bem. Vamos falar então agora de linha de reprodução da Ouro Fino Saúde Animal, que a gente pode chamar de uma das mais completas no mercado. Sem dúvida nenhuma. Hoje, qualquer protocolo que você tiver interesse em fazer, você encontra produto da Ouro Fino para realizar. Bom, então vamos falar um pouquinho de protocolo. Qual que é o protocolo básico hoje de inseminação artificial em tempo fixo? Existe uma série de protocolos, Juliana, dependendo muito da categoria dos animais e a condição de cada fazenda. De uma forma geral, o protocolo base geralmente são 10 dias de protocolo, sendo que os 8 primeiros dias eu tenho o dispositivo intravaginal de progesterona, o Syncrogest, conhecido no mercado aí como o dispositivo que não cai. Afinal, para funcionar ele tem que estar dentro da vaca, exatamente, né? E esse dispositivo ele permanece no animal com baixíssimas taxas de queda. Então, realmente conhecido no mercado por essa característica, né? Certo. No início do protocolo, a gente geralmente aplica um bezoatestradiol, no nosso caso, o Syncrodiol, e no dia da retirada eu aplico os demais hormônios. O Syncrocil, a prostaglandina, líder do mercado já há alguns anos, né? O reconhecimento do mercado como uma das prostaglandinas mais eficientes do mercado. Dependendo do animal, eu posso não utilizar alguma base de ECG para estimular o crescimento folicular e mais um indutor de ovulação. No nosso caso aqui, o SincroCP, que eu já aplico no dia da retirada do dispositivo e conto 48 horas após essa retirada para fazer a inseminação. Esse é o protocolo básico. Dependendo da categoria, a gente adiciona ou remove algum produto. Tá. Esse protocolo básico que a gente falou, dá para ser usado no cruzamento industrial? Sem dúvida nenhuma, mas como eu falei, depende muito da categoria. Se eu tenho novilhas, por exemplo, eu utilizo um protocolo específico para novilha. Se é uma vaca recém-parida, eu tenho uma outra adicional que é bem interessante, que é o que a gente chama de protocolo P414. Eu ia perguntar dele. Eu já me antecipei, porque o resultado é tão bom que eu não consigo me aguentar. Pois é, vocês têm falado tanto do P414, você pode falar. Esse protocolo, o que é? Esse protocolo simples que eu falei, de 3 manejos, com um quarto manejo adicional. O que a gente fala? O quarto manejo que dá resultado. Qual que é esse quarto manejo? Uma dose de Syncrogest injetável 4 dias após a inseminação. A gente sabe, tem vários trabalhos, desde 2013, Juliana, um trabalho publicado, mostrando que em caso de animal em anestro, o incremento pode chegar a 20% na taxa de concepção. Para quem depende de resultado, é fenomenal a utilização desse produto. Então eu recomendo, você que tem condição de utilizar esse produto, utilize uma dose do Syncrogest injetável 4 dias após a inseminação. Protocolo P414, um sucesso já desde 2014. Já. Pois é, e é bom a gente ressaltar isso, porque tem gente que preza muito por essa questão, né, de pesquisas, comprovação. Tem trabalho publicado com o protocolo com o Syncrogest injetável. Quem tiver interesse, procure a gente pode passar esse trabalho. É um trabalho publicado na Theology Knowledge. No ano passado ele foi oficialmente publicado numa revista internacional e está lá todo o delineamento detalhado realizado pelo Dr. Guilherme Pugliese, da Universidade de São Paulo, que mostra a eficiência desse protocolo. Então, realmente, quem quer resultado tem que usar produto de qualidade e estratégia que melhora os resultados. Sem dúvida nenhuma, o protocolo P414 garante isso para você que quer utilizar. www.ourofinosaudeanimal.com é o site, né, da empresa onde você encontra todas as informações sobre os nossos produtos, inclusive sobre a linha de reprodução Ouro Fino. Temos muitos técnicos a campo que podem visitar a sua fazenda e fazer todo um diagnóstico da propriedade e oferecer esse melhor protocolo. 0800 941 2000 é o telefone que você pode entrar em contato e saber qual que é o técnico mais próximo à sua fazenda. Importante explorar a nossa equipe, né, Ronei, que está bem capacitada para atender o homem do campo. Com certeza. Hoje a gente tem mais de 100 técnicos de campo que têm uma capacidade de levar informação para as diversas propriedades do Aipoca e o Chuí. Né? Então a gente tem hoje essa equipe e nós, como especialistas, estamos sempre capacitando eles e trazendo informação científica que é acabado de lançar e produtos de qualidade para que eles realmente incrementem o resultado. Se você me permite, Juliana, eu queria divulgar também o nosso blog. Sim. Né? A gente tem o blog no site da Ouro Fino mesmo, com diversas áreas, e lá você pode encontrar informação. A gente tem uma coluna especificamente da reprodução e a gente sempre procura trazer informação acadêmica que está
no forno, digamos Sim. assim, né? E a gente sempre traz artigos técnicos lá para realmente trazer informação que agregue o resultado aí no dia a dia de vocês que trabalham com reprodução. Então procure o blog de reprodução da Ouro Fino e lá você vai achar uma série de artigos que a gente tem escrito aí nos últimos anos, falando sobre o protocolo P414 e outras estratégias, protocolo para vaca primir, protocolo para vaca para novilha. Então, o que você quiser saber aí das novas tendências de reprodução, você encontra lá no blog da Ouro Fino. Pois é, o Ronei deu um gancho aqui, então já vou aproveitar. O site do Ouro Fino Saúde Animal é um excelente local onde você pode buscar informações técnicas, não só informações sobre os produtos da Ouro Fino Saúde Animal. Então lá no ourofinosaudeanimal.com tem o blog da Ouro Fino, né, que toda semana é atualizado com informações pelos nossos especialistas técnicos, e não são qualquer especialista não, o Ronei é doutor em reprodução bovina, né, Ronei? Tem também os vídeos do Ouro Fino em Campo, além do YouTube, lá no site também você encontra os vídeos do programa e muitas outras informações. Então, enfim, é uma boa fonte para você se atualizar de informações técnicas, ok? Bom, Ronei, então vamos finalizar o nosso bate-papo, né? Que hoje se estendeu também para o Facebook da Ouro Fino Saúde Animal. Foi muito bom e a gente está aqui para isso, né? Para levar informação e conhecimento para o homem do campo. Exatamente, Juliana. É sempre um prazer estar aqui trabalhando, pesquisando, se atualizando do que tem de mais novo. E não adianta eu me atualizar, eu preciso levar essa informação para o campo para que realmente todo esse conhecimento que as universidades, que os centros de pesquisas fazem, chegue ao campo e traga rentabilidade para o produtor. Você que está aí, que trabalha com reprodução, que trabalha com ATF e vive da produtividade, saiba que a gente está sempre se atualizando para trazer informação para você. E sem dúvida nenhuma, a utilização dos protocolos Ouro Fino, os produtos, garantem a eficiência e a rentabilidade da atividade. É isso aí, Ronei, muito obrigada e até a próxima. Isso é um prazer, até mais. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Vamos relembrar um pouquinho do Ouro Fino em Campo. O Ouro Fino em Campo é transmitido de segunda a sexta, em 2 horários no canal do Boi, às 11h30 da manhã e 10 para 6 da tarde, hora de Brasília. Todos os materiais do Ouro Fino em Campo você encontra no YouTube, youtube.com/ourofinosaudeanimal, e também no site da Ouro Fino Saúde Animal. Às quartas e às sextas-feiras, a edição das 11h30 da manhã é ao vivo, as edições são ao vivo, então você pode acompanhar. E às sextas também tem transmissão simultânea pelo Facebook da Ouro Fino Saúde Animal. Então, muito obrigada pelo carinho, pela sua audiência, e semana que vem a gente volta. Tchau!